TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Nós sempre estamos aqui todas as segundas-feiras, às 22h30, para compartilhar um pouquinho do testemunho de vida de vários irmãos que vêm relatar suas experiências com Cristo, tudo que o Senhor tem operado, tantas maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas e que nós devemos agradecer, né? Tem até uma passagem bíblica em que 10 leprosos, né, receberam a cura do Senhor, vários leprosos, e só um voltou para agradecer, né? Então nós precisamos sempre ter no nosso coração essa gratidão de que Deus realiza sua obra nos nossos corações, Deus opera, mas também nós precisamos com gratidão, né, relatar aos irmãos e testemunhar, sermos testemunhas de Cristo, daquilo que o Senhor operou nos nossos corações, para que muitas pessoas possam se sentir também com fé, né, para poderem também crer nesse Senhor maravilhoso que é tudo na nossa vida e que traz todo sentido para nós e que faz essas obras tão intensas, que traz a sua salvação, a restauração na nossa alma. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã que veio de longe, né, de Lauro de Freitas, Bahia, nossa irmã Adilene Mogis, que vai compartilhar um pouquinho conosco da sua experiência com Cristo. 6 anos faz que ela está na Igreja do Senhor Jesus Cristo, então tem muitas coisas para nos relatar, né? Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã. A paz para todos. Amém. Então, vou iniciar perguntando como é que aconteceu, como é que Cristo chegou até a tua vida, o que você estava vivendo naquele momento, como que aconteceu a tua conversão em Cristo Jesus? Para começar, eu já era batizada desde os meus 14 anos. E o Evangelho da Graça. E eu conheci o Evangelho do Reino através dos irmãos lá da cidade de Lauro de Freitas. E minha vida era muito atribulada, né? Porque eu era muito rebelde, assim, com a minha mãe. E uma filha rebelde, a gente sabe como é, né? E quando eu vim pro Senhor, eu tive princípio de síndrome do pânico e depressão. E eu gostava muito de festa, assim, de balada, de amizades, assim, mundanas. E quando os irmãos lá me convidaram para participar de um grupo familiar, foi através de um grupo familiar, que o Senhor, ele começou a trabalhar em mim, assim, que o Senhor, ele começou a ministrar, porque quando eu era do Evangelho da Graça, não lia a Bíblia. Eu não conhecia a palavra. E foi através do Evangelho do Reino que eu vim conhecer a palavra, né? Você apenas frequentava a igreja, né? Isso, só frequentava. Não lia, não buscava, não tinha intimidade com Deus? Não buscava, assim. Ia pra igreja, assim. Mas, assim, cruz mesmo, é o Evangelho do Reino. E eu participei do grupo familiar na casa dos irmãos. E lá Deus já começou a trabalhar no meu coração. Quem que te convidou para participar? Foi um casal lá, Nilda e Regis. Foram os irmãos que me convidou para participar do grupo familiar. E a irmã Luciana, eu lembro que na época ela fazia o discipulado com essa irmã Nilda. E eu comecei a participar. Porque Nilda, ela conhecia muito a minha história, porque eu bebia, ia pra festa, e depois eu ficava depressiva, ficava mal. E aí ela começou a me convidar, vamos participar do discipulado. E nisso eu tinha vários sonhos, e desde ali Deus já falava comigo, assim, sonho. Pronto, aí eu fui para os grupos, comecei a participar do grupo familiar. Aí eu, mesmo assim, eu no grupo familiar ainda ia pra festa, ainda bebia. E eu pedi ao Senhor, eu falei assim, teve uma vez que eu falei assim pro Senhor, que tu me liberte da bebida, que o Senhor me liberte de festa. E porque eu quero te buscar. E eu lembro que
eu colocava uns CDs que o irmão Regis me prestava na minha casa, assim. E como os louvores, eu nunca tive resistência, assim, aos louvores do Evangelho do Reino. Porque falava comigo. Era assim, parece que me curava, assim, sabe? Eu ficava assim, bem... com mais vontade ainda de conhecer esse Deus. E aí, pronto, aí dali... através dos CDs, através dos grupos familiares, eu comecei, aí pedi o Senhor para o Senhor me libertar das bebidas, das amizades. E mesmo assim, aí a irmã falava por mais que tu beba, tu não deixa de buscar o Senhor, tu vem para a igreja mesmo assim. A irmã Luciana falava comigo, né? E, enfim, aí o Senhor, ele começou aquilo que eu pedi ao Senhor, Senhor, que tu me liberte. E ele, engraçado que eu bebia e eu vomitava. Só que eu não entendia ali o trabalhar de Deus. Que ali era o Senhor me libertando, porque pedir, dar-se-vos-á. Então eu estava pedindo ao Senhor para que Ele me libertasse. E o Senhor, eu creio que Ele viu sinceridade no meu coração, porque eu realmente queria sair daquele charco de lodo. Mas não tinha força, né? A fraqueza. Não tinha força nenhuma mesmo, assim. E o Senhor, eu bebia, vomitava, bebia. Até o dia, assim, que não parei, assim. E comecei a participar firme mesmo, assim, dos cultos, que era na terça-feira. Acho que o culto lá na igreja era terça e domingo. E eu comecei a participar. E aí tô até hoje. Né? Graças a Deus, não é fácil, né? Mas a gente tem que buscar renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos desejos, porque as nações, elas se levantam e a gente tem que buscar se alimentar, e era o que eu ouvia. Tu tem que se alimentar, tu tem que comer, tu tem que... Então, tudo aquilo que eu não fazia no Evangelho da Graça, que era se alimentar da palavra. Então, eu comecei a comer, a época que eu comia, se alimentava e orava. E ali o Senhor começou a trabalhar. O Senhor começou a trabalhar, assim, de maneira bem, sabe, assim, devagarinho, que você nem percebe. O Senhor, Ele começou a trabalhar, assim, no meu coração. Só ouvindo material, ouvindo CDs, ministrações? Isso, só ouvindo material, CD, ministrações. O discipulado também, que me ajudou muito, porque a irmã fazia o discipulado com a Nilda. E eu começava a ouvir. E eu tinha sonhos que eu passava para ela, então ali era tudo... o inimigo, ele querendo tirar, me tragar. E hoje eu tenho a realidade que, se eu não tivesse hoje na vida da igreja, Satanás, ele já tinha tirado mesmo a minha vida, porque foram muitos livramentos assim do Senhor, que hoje, olha, assim, eu não tenho como agradecer a Deus, porque como esse Deus, ele é maravilhoso, porque a gente não tem nem como, né, agradecer pelas coisas que eu não tenho como agradecer pelo que o Senhor fez por mim, assim, porque muitos livramentos. E assim, uma vez eu ouvi até da boca do nosso presbítero lá de Salvador, ele falando que se tu não tivesse aqui, eu não sei o que teria acontecido contigo. E realmente, eu não sei o que teria acontecido. Então, acho que o Evangelho do Reino chegou na minha vida assim no momento certo, porque eu tomava remédio para mim. Eu tive uma infância assim muito atribulada, porque eu tomava muito remédio para poder me matar. Eu já cheguei a tentar cortar os meus pulsos. Mas tudo aquilo ali era Satanás mesmo. Você se sentia sozinha? Qual era o motivo, assim, que tu se sentia que ia beber, ia pra festa, e aí tinha depressão, se sentia um vazio? O que é que tinha no teu coração? Eu me sentia assim, vazia, assim, sentia um vazio assim enorme, porque minha mãe, ela me criou, né, e separado do meu pai. E meu pai eu vim conhecer, tem 3 anos, eu acho, que eu vim conhecer o meu pai. Essa graça a Deus, eu creio que Ele concedeu depois do tratamento que Ele fez no meu coração. Porque se fosse há anos atrás, eu não sei se eu teria recebido Ele como eu recebi, como o meu tratar com Ele. E tudo isso foi um trabalhar de Deus. Mas eu me sentia muito só. E minha mãe, ela precisava trabalhar. E ela deixou outra pessoa para poder cuidar de mim. E
essa pessoa que ajudou que ajudou sim, a me cuidar, e eu sei que ela fez de tudo assim por mim, mas eu mesmo assim eu creio que ali era a ausência da minha mãe, porque minha mãe, ela me dava de tudo, a biológica, que precisava trabalhar, né? Tudo que eu pedia, toma. Tudo que eu queria, eu te dou. Porque ela trabalhava, então a consciência dela também, né? Eu não estou com a filha, mas o que ela precisar, ela tem. E realmente eu tive de tudo, mas assim, o principal que era... eu creio que amor, que Deus, ele até isso, Deus, assim, ele tem restaurado a minha comunhão com a minha mãe. Porque eu tinha muitas amarguras. E eu creio que ela também, muitas amarguras, por eu ser uma filha rebelde. E eu creio que tudo isso, da depressão, o síndrome do pânico, foi tudo por conta da rejeição, que hoje eu sei o que é rejeição, por ausência de Cristo na minha alma, por ausência de Cristo, assim, dentro de mim, que eu necessitava desse Senhor. Porque desde pequena, eu lembro que quando eu morava no interior, antes dos meus 13 anos, tinha um casal lá que eles me levavam para ouvir a palavra. Me levavam para a igreja e eu chegava lá e eu ouvia a palavra. E eu creio que desde ali o Senhor, ele já tinha um propósito para mim, que era servir Ele. Então, foi assim uma obra do Senhor assim na minha vida. Foi Deus que foi produzindo, que foi operando, sem, como aquele louvor que diz, né? Sem oprimir, sem forçar. Amém. Foi dessa forma. E eu senti o amor de Deus assim, o amor de Deus assim aquele vazio que eu sentia passou a não existir mais. Porque Deus, ele preencheu aquele vazio. E todas aquelas... Engraçado que até as amizades que eu tinha sumiram todas. Só ficou uma. Todas saíram, assim, se afastaram. Mas hoje, quando eu vejo essas pessoas, eu tento falar do Senhor. Mas assim, eu agradeço a Deus por Ele ter me alcançado. Porque eu não sei o que teria acontecido. Porque imagine, desde novinha, o Senhor estava trazendo à minha memória esses dias o que eu fazia para mim morrer. Né? Imagina você, eu lembro que eu ficava com isso aqui tudo escuro, de tentar cortar, né? E então desde ali Satanás, ele já queria me tragar. Desde ali, remédios e remédios e remédios para poder morrer. E Deus nunca permitiu que eu morresse. Eu passava mal, mas Deus nunca permitiu que eu fosse parar no hospital, ou nunca permitiu. Mas eu tomava assim aquelas cartelas de comprimido, eu tomava tudo. E não me acontecia, eu ficava chateada, porque não me acontecia nada, eu queria tomar mais. Mas ali, como o Senhor, Ele foi misericordioso comigo. E eu louvo ao Senhor por Ele ter feito essa obra e por Ele estar fazendo essa obra. Porque a cada dia, como a gente ouve através do Ministério Apostólico, das ministrações, dos livros, do material, que a gente precisa nos negar. E a gente precisa se aproximar mais de Deus. Né? Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Né? Então, a gente tem que se chegar a Deus todos os dias. Porque quando a gente deixa de ir, eu passei por isso. Passei por uma época de eu estar fervorosa ali com o Senhor. E depois pensar nas coisas velhas e antigas. E tentar, Satanás querendo que eu voltasse. Que foi um período assim de apostasia que eu passei. E como foi horrível. Porque... Você já estava na igreja, teve um período que saiu. Isso. E aí veio esse tava sentindo várias coisas, eu não sentia vontade de meditar, não tinha forças para isso. Para meditar, para buscar, para orar. E aquilo ali só me deixava mais distante do Senhor. Porque todas as vezes que eu me afastava do Senhor, vinha pensamentos, vinha coisas que o Senhor já tinha curado. Mas vinha novamente, aflorava. Porque Satanás, ele tá ali. Qualquer brecha que a gente dá, ele entra. E comigo, e louvado seja Deus, assim, que eu comecei a ver o CD Fé, Discípula, Apostasia,
aquelas ministrações que eu acompanhei na época que passou o seminário. Como é tremendo aquilo ali. Porque a apostasia, ele chega para os crentes que conhecem a palavra, mas não vive. Porque é religioso, o crente religioso, os fariseus. E eu olhava para mim e eu via isso. Que eu conhecia a palavra, mas não vivia a palavra. Eu gostava de recitar versículos, mas aquilo ali não era vida dentro de mim. Não era algo que eu me esforçava para procurar viver. Né? Lá tá Mateus 16, 24. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. E aí eu vi aquele compartilhando as nossas fraquezas. E aquele seminário trabalhou assim de uma forma no meu coração assim que foi tremendo aquele seminário para mim. Tremendo, tremendo. Um dos seminários assim que mais trabalhou em mim foi aquele seminário. Compartilhando as nossas fraquezas. Porque eu tinha essa deficiência de compartilhar, de chegar para a pessoa e falar, porque o demônio da rejeição em mim era muito, porque a gente tem que estar com a palavra para o Senhor abater ele. E tá sempre vigiando, sempre buscando. Isso. E eu sempre conversava assim com minha cunhada. E ela sempre me deixava a palavra. Quando eu tava com qualquer coisa, ela sentava o pau, né? A palavra, porque lá a gente não tem. Lá não tem alisação de ego, é cruz mesmo. E aí ela sentava a palavra assim e enfiava a espada, que eu ficava revoltada, as nações, né? Que não é nós, é as nações que ficam revoltadas, porque não aguentam ver a verdade. E aí aquilo ali me ajudou. Que eu aí eu compartilhei para ela as minhas fraquezas e falei desse processo da apostasia, como eu estava me sentindo. E aí ela começou a orar, e aí foi quando eu comecei a jejuar. Você não sentir vontade de meditar, você tem que meditar, mesmo sem vontade, porque a gente não está aqui para fazer a nossa vontade. Então sentava e lia a Bíblia mesmo sem vontade. Mas ali o Senhor, ele foi trabalhando. E hoje eu sei, assim, como mas foi bom porque o Senhor, ele tive experiência como é esse demônio da apostasia. Porque ele chega assim, ó, bem devagarinho, que você acha que você tá, só que não tá nada. Não tá nada, tá rebelde, tá em rejeição, tá cheio de orgulho, tá... É as 7 nações, os cananeus, os jebuseus, sabe? Aquela endemoniada toda. E quando a gente vai pra palavra, o bom é que a palavra, ela nos ilumina. E aí eu fui pro Senhor, o Senhor me iluminou todas as minhas áreas de rebeldia, todas as brechas que eu tinha deixado aberta para Satanás voltar de novo. E compartilhei as minhas fraquezas com a irmã Lu. E foi uma benção, assim. Todas as vezes que eu tenho qualquer coisa, eu corro pra casa. Eu corro pra casa de Val lá, que é o presbítero. Eu sempre falo com ele que eu sou a pessoa que mais enche o saco. Porque a gente mora pertinho, então qualquer coisa assim que eu tenho horas assim que eu fico até pensando assim, não vou lá não vou. Mas não, eu vou. Aí eu vou lá e converso. E quando a gente compartilha as nossas fraquezas para um irmão, até pode ser um irmão mais maduro. E é bom, faz bem, porque aquela pessoa começa a orar por você, vocês duas começam a orar juntas. E no compartilhando nossa fraqueza, eu nunca esqueço que se você compartilhar alguma coisa com o irmão e o irmão falar para as pessoas aquilo que tu compartilhou, é para Deus te tratar. Tu tem que perdoar, tu tem que amar, então aquilo ali para mim, isso eu não esqueço. E é verdade. Então, tudo é o Senhor na vida da igreja. Hoje eu entendo assim que tudo é o Senhor para poder nos moldar, nos tratar e nos libertar. Porque o problema não tá fora, tá dentro. Então o problema ele tá dentro de mim, tá? As 7 nações elas estão furiosas porque ela quer me tirar do prumo. Se eu não vigiar, ela me tira do prumo. Então a gente tem que estar, eu mesma tenho que estar assim constante. E eu peço a Deus todos os dias que ele venha renovar minha mente, que ele venha me transformar, que ele venha tirar todo engano, qualquer engano que tiver no meu coração, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha expor. Porque eu não quero estar enganada na vida da igreja. E tirar qualquer espírito de religião, como até no Ministério da Palavra tem falado em relação à religião. Então, que o Senhor ele venha acabar com todos os demônios, porque não tem como morar com Jesus endemoniada, encapetada, cheia de bicho. Né? Não tem como. Então, o Senhor tem que fazer essa limpeza nessa casa.
A casa tem que estar limpa para o Senhor, ele morar, ele habitar. Então essa casa tem que estar limpa, tem que estar pura. A mesma casa no natural. Nunca esqueci do devocional. Teve uma parte no devocional no seu dia. E que fala isso, ficou no meu coração. Que se tua casa, ela não, no natural, ela não está organizada, dentro de você ela está a mesma coisa. A sua casa espiritual tá uma bagunça. Então o natural sempre ministra o espiritual, como que nós estamos com o Senhor. E eu agora tô, qualquer coisa que eu já tô, meu Deus, eu tô... A gente tem que estar sempre cuidando e vigiando, né? Porque o Senhor, qualquer coisinha que a gente deixa uma brecha, o inimigo já vem lá, porque ele quer nos impedir de desfrutar das bodas do Cordeiro, né? Porque pro inferno nós não vamos mais depois que nós aceitamos Jesus, somos batizados, né? Mas ele quer nos fazer perder aquela festa com o Senhor e de reinarmos com Cristo. Então sempre temos que estar vigiando e orando e buscando. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, fique conosco, não saia daí. Janela do Céu.